Código de Processo Civil, promulgado em 2015, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016. Completou, portanto, 5 anos de vigência em 1º de janeiro de 2021. A importância evidente do Código tornava, para muitos juristas, insuficiente ou inapropriado que o Código de 1973, vigente até 2015, fosse reformado apenas nos pontos onde se pudesse manifestar inconstitucionalidade flagrante frente à Carta de 88. Essa visão, que acabou por prevalecer, abriu espaço para uma reformulação completa, na forma de um novo código que, desde seu nascimento, fosse convergente com as ideias que se sedimentaram na Constituição de 1988. Completados 5 anos de sua vigência, entendemos que é tempo de se empreender uma avaliação da efetiva transformação que a mudança legislativa foi capaz de produzir. Sabemos que, em teoria ou intenção, o novo CPC promoveu a mais justa remuneração dos serviços advocatícios ao permitir que os honorários de sucumbência fossem majorados nos processos objeto de recursos. Sabemos também que o novo Código fortaleceu e expandiu a possibilidade de emprego dos mecanismos de mediação e arbitragem, com o intuito de descongestionar os tribunais e de promover o maior envolvimento das partes na solução dos conflitos. Cumpre agora avaliar se esses objetivos foram alcançados como pretendido e, em caso negativo, perguntarmos-nos sobre as razões que tenham impedido o seu atingimento. Bom dia a todos. Dando sequência aqui ao 41º Congresso Internacional da BPI. Meu nome é Ricardo Nunes, eu sou sócio da Daniel Advogados. Me sinto muitíssimo honrado por ter a oportunidade de moderar um painel com juristas de tanta envergadura. Esse painel é composto pelo desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela doutora Fernanda Pantoja e pelo doutor Marcelo Tavares, além do nosso debatedor, Dr. José Mauro. Nosso objetivo aqui hoje, como sabem, é discutir os 5 anos do novo CPC e, evidentemente, debater os seus impactos para o universo dos litígios envolvendo propriedade intelectual. A nossa ideia é que cada um dos palestrantes faça uma apresentação e, nessa sequência em que eu mencionei os seus nomes, para que, a seguir, possa haver, então, um debate entre eles, com a participação do nosso debatedor, e ao final possamos ter perguntas da plateia. Então peço que fiquem absolutamente à vontade para já irem formulando perguntas pelo chat. Eu, como moderador, vou conseguir ter acesso a elas e pretendo então formular essas perguntas ao final do nosso painel. Eu, quando conversei com os nossos palestrantes, eu brinquei que com frequência tenho sido chamado a moderar painéis aqui no Congresso. Ao desembargador Henrique. Desembargador, por favor. Muito obrigado, doutor Ricardo Nunes. É um prazer, uma satisfação, uma honra participar do 41º Congresso Internacional de Propriedade Industrial. Saúdo o doutor Marcelo Tavares, juiz federal, e a doutora Fernanda Pantoja, advogada militante na área.
e o nosso debatedor, doutor José Mauro de Machado. Do tema proposto, quer dizer, 5 anos do Código de Processo Civil, né, nós trazemos aqui várias inovações tecnológicas que têm provocado uma revolução na sociedade, com reflexos em várias áreas, inclusive no Poder Judiciário. Foram inúmeras novidades recentemente. Aqueles que nasceram há menos de 20 anos sequer conseguem hoje conceber as transformações, seja na forma como nos comunicamos, nos informamos, consumimos e até mesmo nos divertimos. Somos espectadores e protagonistas de uma revolução na história da humanidade. A disrupção da era analógica e o surgimento da era digital e analítica, baseado em dados e no uso cada vez maior de sistemas tecnológicos de inteligência artificial, especialmente com a chegada da internet na década de 80. Esse fenômeno impacta os setores público e privado. O cidadão, por exemplo, no âmbito do sistema de justiça, tem expectativas por serviços judiciais digitais que propiciem o acesso à justiça e a prestação jurisdicional rápida e eficiente. O uso de aplicativos e plataformas digitais de comunicação e realização de audiências, além da digitalização e virtualização de todos os processos físicos, representavam anseios dos usuários do Poder Judiciário e hoje são realidade. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao acompanhar a evolução digital, disponibilizará aplicativo com todos os serviços do portal e do escritório digital já agora no final de setembro. Quer dizer, nós, a partir de setembro, vamos ter um aplicativo para o advogado acompanhar todo o processo, fazer petições e fazer audiências por esse aplicativo, que a gente chama de escritório digital. Poderá acompanhar andamento de processo, acessar o conteúdo de decisões, sentenças, receber intimações e citações. O advogado poderá peticionar e organizar sua própria agenda de audiências, além de realizar pesquisas de jurisprudência. Essa tendência integra a política pública do Conselho Nacional de Justiça por meio do projeto Justiça 4.0, como inovação tecnológica e digital dos tribunais, na forma do artigo 196 do Código de Processo Civil de 2015. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro firmou acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de promover a inovação tecnológica e a transformação digital. Por meio das resoluções do CNJ números 385 e 398, ambas editadas este ano, o Conselho autorizou os tribunais a instituírem núcleos de justiça 4.0, destinados ao julgamento de feitos com a matéria e competência sobre toda a área territorial situada nos limites da jurisdição do tribunal. Os núcleos representam destaque na concretização de novas ferramentas tecnológicas. Eles serão unidades judiciárias auxiliares, sem base física, e a definição das matérias e abrangência territorial serão estabelecidas pela própria administração do tribunal. O Tribunal de Justiça está, neste momento, desenvolvendo um projeto piloto em matéria de propriedade industrial, com abrangência territorial em todo o Estado. Hoje tramitam no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro cerca de 3.000 ações sobre esse tema da propriedade industrial. Os núcleos de justiça 4.0 serão considerados como unidades judiciárias virtuais e, na estrutura do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no âmbito do Sistema Eletrônico de Tramitação dos Processos Judiciais. A designação dos magistrados para atuarem nos núcleos será feita pelo presidente, com observância do limite máximo de 2 anos cada magistrado, permitida a recondução. Os núcleos contarão com um juiz coordenador e 2 outros juízes, cujo exercício poderá ser exclusivo ou cumulativo com a unidade jurisdicional de sua lotação ou com a unidade em que se encontra o exercício, a depender do número de processos. A parte ré, o autor, quando ingressa com o processo, ele pode fazer opção para o julgamento, o processo vai ser distribuído para uma vara, mas o autor pode fazer a opção de ser processado e julgado pelo núcleo. E o réu, quando é citado, ele pode se opor à tramitação. Nesse caso, o processo desce para a vara a qual foi distribuído. E se ele concordar,
todo o processo, todas as provas, o julgamento, as audiências, tudo que for necessário será feito de maneira virtual. Inclusive os despachos, os contatos com os advogados, com magistrados. Né? Na hipótese de silêncio revelia do réu, se aperfeiçoará também o negócio jurídico, processual irretratável, como prevê o artigo 190 do Código de Processo Civil, fixando a competência do núcleo, com exceção da disposição prevista, evidentemente, no artigo 189 da Lei 11.101, que é falências e concordatas, a lei de falências e recuperação fiscal. O Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça avaliará a cada 12 meses a necessidade de readequação da estrutura de funcionamento e de alteração da abrangência territorial e material de cada núcleo. Quer dizer, a administração do tribunal vai fazer um acompanhamento constante de como está funcionando esse núcleo. Se é necessário incrementar a quantidade de juízes, se ele está servindo ao objeto proposto. Toda essa avaliação é feita anualmente pelo Centro de Inteligência do Tribunal e que tomará, então, as medidas necessárias para incrementá-lo ou restringi-lo, conforme o caso. A criação de um ambiente virtual de tutela jurisdicional efetiva, em que videoconferências e outros atos realizados com auxílio da tecnologia dispensam a presença física, possibilita a maximização da especialização para certos tipos de demanda, inclusive o aperfeiçoamento dos magistrados, em contraposição às tradicionais varas únicas do interior. Ou seja, quando nós separamos um determinado tema para ser julgado um determinado grupo de juízes, nós vamos, com a especialização, ganhar na qualidade do serviço. E isso também nós vamos levar, vamos se diga, para o segundo grau de jurisdição. Ou seja, os núcleos na área, a ideia nossa de criar primeiramente um núcleo na área para as câmaras empresariais, para a matéria empresarial, melhor dizendo, né, onde com essa especialização nós vamos conseguir melhorar a qualidade dos nossos julgamentos. Os processos tramitarão no formato juiz 100% digital, na forma de resolução 345 do CNJ, que passou a conceber a justiça efetivamente como serviço na lição de Richard Susskind, um professor britânico, e não mais como associado a um prédio físico comumente denominado de fórum. O atendimento das partes advogados se dará por meio do balcão virtual e do gabinete virtual. São duas ferramentas que já estão em funcionamento aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. São previstas também na resolução 372 do CNJ. A promoção do acesso à justiça digital torna possível não só reduzir custos temporais, financeiros e sociais para o cidadão, mas também alcançar um elevado número de pessoas que não conseguem fazer valer seus direitos. Do ponto de vista dos advogados, a dinâmica tradicional acabava por criar certas amarras geográficas, já que nem todos os clientes podiam arcar com os custos de deslocamento dos profissionais de sua preferência para outras cidades ou estados. Revelava-se praticamente inviável participar de 2 ou mais audiências no mesmo dia, salvo no mesmo juízo ou fórum. Com o juízo 100% digital e os núcleos da Justiça 4.0, há uma ampliação e democratização do acesso à justiça. Quer dizer, o Tribunal de Justiça está se colocando no século XXI, na modernidade digital, eletrônica, para prestar um serviço que possa, de alguma forma, melhorar a prestação do seu serviço, melhorar o seu objetivo final, que é a jurisdição. O contemporâneo desafio pandêmico enfrentado pelo Poder Judiciário ao redor do mundo robusteceu ainda mais a ideia de uma justiça que não está atrelada a uma sede física. Como destacou Steven Pinker, professor em Harvard, a revolução digital, ao substituir átomos por bytes, está desmaterializando o mundo bem diante de nossos olhos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está, portanto, desmaterializando o prédio da Justiça, criando o fórum virtual e alterando os conceitos de comarcas, juízos e juizados. Lastreada nesta visão de contemporaneidade é que a paradigmática e disruptiva criação dos núcleos vem a conferir maior eficiência ao Poder Judiciário, culminando por maximizar o efetivo acesso à justiça
e possibilitar uma prestação jurisdicional mais efetiva e em tempo razoável. É isso. A ideia que nós trazemos aqui é de uma justiça tecnológica voltada ao futuro, onde é possível, nesse ambiente virtual, mantermos toda a relação de imparcialidade, de equidistância e de acesso necessária, o equilíbrio de todos esses padrões que são necessários para a boa prestação jurisdicional. Eu encerro agradecendo a todos os participantes e organizadores do evento a oportunidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, desembargador Henrique, pela brilhante, esclarecedora exposição, tratando dos núcleos de Justiça 4.0, da modernização do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com vistas a melhorar ainda mais a prestação do serviço. Eu vou me furtar, nesse momento, a fazer mais comentários para que a gente possa seguir o nosso planejamento e já adentrar os debates. Então, com isso, eu gostaria de apresentar a nossa segunda palestrante, a doutora Fernanda Pantoja. Ela é advogada e sócia do escritório Tavares Advogados. Ela é doutora e mestre em Direito Processual, pela UERJ, com passagens como visiting na Queen Mary, em Cambridge, além de ser professora da PUC-Rio. Fernanda, por favor, fique à vontade. Bom dia para todos. É um prazer enorme participar desse evento. É tão tradicional na área de propriedade intelectual, diferente do Ricardo, eu estou estreando nele, e de ter a oportunidade de dialogar, enfim, de estar aqui junto, né, de todos vocês nesse painel, pessoas que eu admiro muito o trabalho, eu admiro bastante. Bom, a edição do CPC, como até a vinheta inicial já falou, ela tentou, em 2015, né, os objetivos eles foram de reformular profundamente o processo civil. E, basicamente, existem alguns vetores, né, que estão dispostos até na exposição de motivos, que eram os principais que nortearam a edição do Código. Então, a simplificação e eficiência dos procedimentos, a busca da segurança e da uniformidade, né, através da valorização dos precedentes, a cooperação entre os sujeitos processuais, e nesse aspecto da cooperação tem destaque especificamente a possibilidade de celebração de negócios entre as partes para ajustar o procedimento. Enfim, com o convite para participar do painel, eu me pus a fazer aqui um balanço dos últimos 5 anos e pensar se a maioria dessas mudanças que se pretendeu implementar teriam sido efetivadas e se os objetivos, esses, né, tão louváveis, teriam sido atingidos. E eu entendo que muitas não foram ainda bem-sucedidas, e me parece que por 2 razões. A primeira, porque muitas dessas escolhas legislativas elas não foram precedidas de dados estatísticos, de estudos estatísticos. Elas consistiram, na verdade, em testes, em apostas, em tiros no escuro. Vamos mudar isso aqui e ver se resolve. Então, coloca a audiência da fase saneadora para o início do processo, para estimular a conciliação. Suprime o juízo de primeiro grau de admissibilidade da apelação do juiz de primeiro grau, para agilizar o procedimento. Formula um rol taxativo de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento, para reduzir a interposição de recursos. Em alguns casos, se acertou o tiro, mesmo sendo no escuro. Em outros, ao que parece, esse tiro ainda não funcionou. Em segundo lugar, quer dizer, a segunda razão pela qual me parece que essas mudanças ainda não foram completamente implementadas é porque elas demandam tempo. Muitas precisam de mudança cultural, precisam da introjeção de novos paradigmas, e para isso 5 anos é pouco, é um espaço temporal curto. Muitas inovações não foram ainda disseminadas na prática, são muito subutilizadas, como as convenções processuais, o julgamento parcial de mérito, a tutela de evidência. A gente sabe que os casos de IPI, especificamente de violação à marca de trade dress, por exemplo, são uma área muito fértil para as tutelas provisórias, especialmente para as tutelas de urgência, porque os efeitos do tempo podem gerar danos muito irreparáveis, enfim, ou muito graves, e exigem uma resposta rápida do judiciário. Mas a tutela de evidência ela pode ser muito útil naqueles casos em que não seja simples ou fácil demonstrar a urgência. Então, esses são exemplos de alguns institutos úteis,
mas que ainda não são explorados em todas as suas potencialidades, né? Basta uma pesquisa de jurisprudência, aliás, na pesquisa, a falta de jurisprudência é o que demonstra que esses institutos praticamente não são usados. E a verdade, aí fazendo até um paralelo com o desembargador Henrique falou, é que as mudanças mais relevantes, na verdade, elas se dão necessariamente de forma lenta e de forma gradual, né? A introdução das tecnologias, por exemplo, que foi o que garantiu que a jurisdição fosse tão bem prestada, né, nessa época lamentável da pandemia, ela já estava em franco desenvolvimento, e essa foi, inclusive, a nossa sorte. Em 2009, para você ter uma noção, em 2009, 3 anos depois da lei, que foi o marco da informatização do processo, 11% dos processos novos entrantes, num universo de 25 milhões, eram digitalizados. Quase 10 anos depois, em 2018, antes da pandemia, já era um percentual de 85% em relação aos 30 milhões de processos entrantes. Então, a verdade é que não fosse esse estágio avançado de desenvolvimento da tecnologia no processo judicial, certamente teria sido muito difícil a adaptação do judiciário, nossa, né, de todos os operadores do direito, às limitações impostas pelo isolamento. E o CNJ também, desembargador Henrique, teve um papel fundamental, né, que expediu com rapidez muitos atos normativos para regulamentar diversas questões urgentes. Bom, para abordar esse tempo inicial de exposição, eu gostaria de pensar 2 temas ilustrativos para, em extremos opostos, mostrar algo que, ao meu ver, deu certo, sabendo que é controvertido, nem todo mundo acha que deu, e algo que ainda não deu certo, né? Que quero crer que vai dar. São eles, então, o agravo de instrumento, que é um problema que me parece que foi resolvido não só pelas mudanças trazidas pelo CPC, mas pela interpretação posterior que o STJ deu. E, de outro lado, a construção dos precedentes, que já revela muitas falhas e que, ao meu ver, merece todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. Ambos os temas têm uma relevância muito grande para o contencioso em geral e, especificamente, para a PI. Eu vou partir não só da minha percepção, da minha experiência como advogada atuante no contencioso, mas da análise dos dados dos tribunais, né, para que as minhas opiniões não fiquem, como diria o Barbosa Moreira, sujeitas a impressões e subjetivismos. Então, começando pelo agravo de instrumento, a gente sabe que uma das principais alterações do sistema recursal foi a adoção de um rol de decisões agraváveis de imediato e o diferimento da preclusão para recorrer de outras decisões para o final do processo. Essa foi uma alteração muito importante, fundamental, porque ela cuidou, e foi muito elogiada à época, porque ela cuidou de um dos nossos mais graves problemas, que nunca foi a quantidade de recursos cabíveis, mas sim a quantidade de oportunidades que no processo a gente sempre teve para recorrer. Então, no CPC de 73, tinha aquela cláusula geral aberta de cabimento do agravo de instrumento, né? De que sempre que houvesse risco de dano, era cabível o recurso imediato. E a gente usava, como advogados, nossa criatividade, nosso raciocínio para justificar a recorribilidade de qualquer decisão, né? Veio, então, o CPC e reduziu as hipóteses de recorribilidade imediata. Uma primeira ressalva que eu gostaria de fazer em quanto a isso é que o rol do 1015 ele não é tão limitado quanto se supunha, quanto de início se falou. Se fazia muito uma comparação entre o rol do 1015 e o CPC de 39, que era também taxativo e bem restrito. Mas se a gente for comparar, o rol do 1015 é bem mais extenso que o de 39. Em segundo lugar, comparando com o próprio CPC anterior, com o de 73, apesar de a gente não ter no nosso CPC atual uma cláusula aberta, ele contempla muito mais casos, ou contempla alguns casos que eram de agravo retido no CPC anterior. E a terceira razão da importância dessa ressalva é que, na prática, o rol do 1015 ele contempla a maior parte das decisões que são frequentemente agravadas, né? E aí tem algumas pesquisas de mestrandos da USP que mostram isso. Quais são as decisões mais agravadas? É revogação de gratuidade de justiça e concessão, intervenção de terceiros, que tem muita relevância para as causas de PI, tutelas provisórias e todas as decisões proferidas em execução e cumprimento de sentença. Juntas, essas espécies de decisões representam 90% dos casos mais comuns de agravo de instrumento. E elas estão no rol do CPC de 2015. Só que teve uma decisão, uma natureza de decisão, que é muito frequente e relevante e que não estava nesse rol, que foi da competência. Por conta disso, a doutrina e a jurisprudência começaram a divergir sobre como deveria ser interpretada a taxatividade do rol.
E de início, né, se formaram ali 3 posicionamentos. Um de que o rol tinha que ser taxativo, porque era assim que o legislador queria, mas isso certamente poderia levar ao emprego de outros meios, né, sucedâneos recursais como alternativa. Segundo posicionamento, que o rol seria meramente exemplificativo, mas isso seria restabelecer o sistema anterior. E terceiro posicionamento, que ele admitiria interpretação analógica. Mas a gente sabe que a técnica da analogia, ela é uma técnica hermenêutica restrita, né? Ela não ia conseguir solucionar todos os casos. Então, a matéria, diante dessa controvérsia toda, a matéria foi afetada, como a gente sabe, para julgamento repetitivo, né? O tema 988 do STJ, e a ministra Nancy Andrighi, seguida pela maioria, ela emplacou a tese da taxatividade mitigada, que admite-se a interposição do agravo de instrumento quando houver urgência, sendo que essa urgência não é ligada ao perecimento do direito, é a inutilidade daquela questão ser resolvida ao final, que é exatamente o caso da competência. E ali mesmo no acórdão se exemplificaram com outros tipos de decisão. Então, indeferimento de segredo de justiça. Ao final, se for julgado ao final, as informações já vão ter sido divulgadas, é irreversível. Deferimento de perícia. Já vai ter havido uma perícia longa, custosa, então é uma situação irreversível do ponto de vista fático, né? Então, de modo geral, essa tese acabou sendo muito criticada. O que se afirmou foi que ela ia reabrir a porta para a interposição de agravos e que faria com todo o objetivo de celeridade, de eficiência, né, almejado pelo legislador, fosse por água abaixo. Mas vejam que interessante, aí já está aí na tela o número de agravos de instrumentos interpostos de 2014 a 2020. Analisando esses dados, a gente observa que a mudança legislativa claramente causou uma redução na interposição de agravos, né? Que entrou em vigor em 2016. Vocês podem ver que a redução mais drástica foi em 2017, possivelmente porque foi quando a prolação de decisões de inadmissão foi refreando o ímpeto recursal das partes. Então, a mudança mais drástica é em 2017, né? Então, o objetivo da reforma foi atingido, assim, sem dúvida nenhuma, quanto à celeridade, enfim, e a redução de número de recursos. E aí a gente vê mais. Reparem, a tese da taxatividade mitigada é de 2018, se eu não me engano é setembro de 2018. Ao contrário do que se afirmou, a adoção da tese não reabriu a porta para a interposição de agravos. Se manteve, parou de cair tão drasticamente, mas se manteve num percentual reduzido, muito significativa a redução em relação ao que era antes, né? Então, é bastante interessante notar isso. E a gente ainda pode se fazer uma outra pergunta. Júlio, não sei se é você que está no comando aí dos slides, pode mudar, por favor, para o próximo? Obrigada. Será que a redução na interposição de agravos foi acompanhada de um aumento proporcional na impetração de IMS, de mandado de segurança, como sucedâneo recursal, que era outra coisa que se afirmava? A gente vê que houve, sim, um aumento, não com a edição do código, mas depois de 2018, com a tese da taxatividade mitigada, mas, claramente, não foi na mesma proporção em que foi reduzida a quantidade de agravos. E por que isso acontece? Possivelmente porque, na prática, como eu afirmei anteriormente, em grande parte dos casos que importam, em que é relevante agravar, o recurso já é cabível, né? E tem mais, o STJ, em 2 anos já depois da adoção da tese da taxatividade mitigada, ele já definiu diversos casos, através de suas decisões, em que o agravo de instrumento é cabível ou não é cabível. Em breve, essas hipóteses vão estar largamente definidas, e essa situação que se tinha, né, de receio de instabilidade, de segurança jurídica, ela vai estar bastante amenizada. Então, o que me parece é que as mudanças na sistemática do agravo de instrumento, ao contrário do que a gente podia imaginar no primeiro momento, elas foram bem-sucedidas, pelo menos para o fim de trazer celeridade e a redução do número de recursos. Agora, a gente só não pode dizer que tenham trazido simplificação para o processo, né? A gente hoje tem, quando é proferida alguma decisão, ela vai poder ser agravável pelo 1015, ser agravável não pelo 1015, mas pela tese do STJ, não ser agravável nem pelo 1015, nem pela tese do STJ, mas ser recorrível ao final por meio de apelação, ou ainda ser recorrível ao final por meio de contra-razões de apelação. Então, simples não é, mas, enfim. Na outra ponta, como um exemplo de uma mudança que ainda está em desenvolvimento e cheia de falhas na sua aplicação, a gente tem o sistema de precedentes, ou, para ser mais técnica, né, de padrões decisórios vinculantes, porque abarca também as súmulas. A gente sabe
que a atribuição da força vinculativa aos precedentes, ela não foi exatamente uma novidade do CPC. Foi, na verdade, uma culminância de uma tendência legislativa que já vinha de muitos anos, com a lei dos repetitivos, com a repercussão geral, com as próprias súmulas vinculantes. A novidade do CPC foi a instituição de um microsistema, né? Então, ele estabeleceu uma norma geral lá no 926, de que a jurisprudência tem que se manter uniforme, íntegra, estável, coerente, e também previu uma série de normas para garantir, em tese, a construção e a aplicação adequada dos precedentes, a modulação, a distinção, a superação, institui um rol de precedentes vinculantes. Enfim, essa adoção do microsistema, acho que a doutrina e os operadores de direito são, em sua maioria, entendem que ela era necessária, que é útil, que foi conveniente, né? Por quê? Garante a uniformidade das decisões, garante a isonomia, né, que é o tratamento de casos iguais de forma igual, garante a eficiência da prestação jurisdicional, não só porque o judiciário não precisa julgar de novo ações que repetem uma mesma tese jurídica, mas porque, ao interpretar as normas legais, ele vai desestimular a própria litigiosidade, né? Então, evitando o ajuizamento de novas ações sobre aquelas questões já definidas. E a verdade é que os precedentes já são uma realidade inexorável. A gente vive hoje uma fase que é basicamente de construção de precedentes sobre as mais variadas matérias. Num panorama atual, a gente tem mais de 1.000 repetitivos, de 400 IRDRs, de 100 a 6. Então, há muito espaço para a definição de teses a respeito de matérias diversas, inclusive questões processuais e materiais ligados à API. Um precedente muito relevante foi o tema 950, que o STJ julgou em 2018, que definiu a competência da estadual para questões sobre trade dress dos produtos e concorrência desleal, por não envolver registro, e a da federal quando envolver nulidade de registro, inclusive para impor em tutela liminar a abstenção do uso, né, ao titular. Essa decisão é passível de crítica, claro, porque ela acaba fomentando um fórum shopping, mas ela foi importante na medida em que ela pacificou uma questão que era controvertida. E há outros temas que a gente pode cogitar que podem ser objeto de precedentes vinculantes. Tem um que, inclusive, já tem pedido de afetação, que é a questão da indenização por dano material decorrente da violação a direito de propriedade industrial. Então, ele é presumido ou depende de comprovação? Isso também é algo que pode e deve ser objeto de um precedente. Outro, a necessidade de realização de prova pericial para comprovar a prática de concorrência desleal nos pedidos liminares em caso de trade dress, né? A gente sabe que tem uma decisão do ministro Belize, que é muito comentada, em parte bastante criticada, então talvez fosse interessante também haver um precedente vinculante sobre essa matéria. E, por fim, para dar um último exemplo, a posição processual do INPI, né? A natureza da sua intervenção, que também há diversos posicionamentos, e é uma definição que gera consequências relevantes, seja quanto aos honorários, seja quanto à existência de remessa necessária, por exemplo. Então, o sistema de precedentes, ele impactou, em primeiro lugar, as habilidades jurídicas que hoje se esperam do advogado. A gente precisa saber quais são os entendimentos consolidados em cada tribunal, a gente precisa saber os riscos que eles nos trazem, e a gente precisa saber, mais do que isso, utilizar esses mecanismos a nosso favor, quando é interessante, requerendo a instauração de um RDR, requerendo, sugerindo a afetação de uma matéria para julgamento repetitivo, enfim. Mas, mais do que isso, um adequado sistema de precedentes, ele exige que haja legitimidade na construção das teses vinculantes. E, para isso, a participação é fundamental. Se todas as decisões têm que ser construídas com base no contraditório, né, e o conceito de contraditório está dentro do próprio conceito de processo, mais ainda aquelas que vão ter eficácia vinculante, né? E aí, se a gente parar para pensar, a formação dos precedentes vinculantes no Brasil, ela é bastante diferente dos países da Common Law. Na Common Law, nenhum julgado nasce com status de precedente. Ele vai sendo reconhecido como precedente por decisões posteriores, né? Uma decisão, num caso concreto, que acaba sendo seguida reiteradamente. E aí, aquele processo histórico dá origem ao precedente. Aqui no Brasil, a lei ela já define previamente os instrumentos ao final dos quais resultará um precedente vinculante. Então, o julgado ele já nasce com aquela condição, sem um amadurecimento dos tribunais sobre a matéria. A gente já sabe, quer dizer, há um amadurecimento que já houve decisões diversas, né? Mas, enfim,
nem sempre, em alguns casos. Então, nós sabemos previamente que naqueles casos vai ser formado um precedente. São os instrumentos como os repetitivos, o IAC, o IRDR. Daí a importância de uma ampla participação dos interessados, ou seja, daqueles que vão ser atingidos pela fixação da tese, de uma ampla publicidade, de uma fundamentação adequada com esgotamento dos argumentos de ambos os lados. Só que hoje não se tem oportunizado, ao meu ver, da maneira que seria necessária, a contribuição dos interessados para a formação efetiva dos precedentes. Para dar um exemplo, de 350 recursos afetados para julgamento repetitivo desde 2016, em quase 100 deles não houve sequer efetivas intervenções de terceiro, manifestações de terceiros. Então, muitos pedidos de intervenção são indeferidos, e aí, fazendo uma meia-culpa, a própria sociedade civil também não se mobiliza para requerer o ingresso em ações que seriam do seu interesse. Né? Bom, e não é só, para fechar, ainda tem um outro problema ainda na construção dos precedentes, que o sistema não deixa nenhuma válvula de escape às partes quanto uma decisão aplica indevidamente a tese ao nosso caso, né? Sem observar que existe distinção ou sem observar que existe a possibilidade de superação. A última palavra, de acordo com a sistemática do 1030 do CPC, acaba sendo do Tribunal de Segundo Grau. Não tem previsão expressa de um recurso no CPC contra essa decisão. Então, há quem defenda que cabe reclamação, isso está sub júdice, enfim, agravos aos tribunais superiores, novo recurso especial extraordinário, simples petição para destrancar o recurso. Não importa o meio, ao meu ver. O importante é, de algum modo, se viabilizar e admitir que essa matéria chegue aos tribunais superiores, porque é justamente dos tribunais superiores a função de formar os padrões decisórios vinculantes e de garantir a evolução da jurisprudência. Né? Como já dizia a Teresa Arruda Alvim, a jurisprudência ela tem que se manter estável e não imutável. Então, essa me parece que é uma questão ainda muito delicada e muito relevante para esse momento que a gente está vivendo de construção de precedentes. Bom, para fechar, me parece que a entrada em vigor do CPC ela foi um primeiro passo na busca do aprimoramento da justiça civil e que a gente tem ainda um caminho longo a ser percorrido, e isso passa por assimilar esses novos paradigmas, por compreender as finalidades dos instrumentos processuais e pelo manuseio das técnicas que estão à nossa disposição, né? Tanto de juízes quanto de advogados. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda, pela excelente apresentação, por trazer dados, né, fazer essa análise quantitativa a respeito do cabimento de recursos, né, de agravo de instrumento. E com isso passo a palavra ao nosso terceiro palestrante, doutor Marcelo Tavares. Ele é juiz federal, titular da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, com passagem pela Universidade de Paris II, na França. É também professor concursado da UERJ, com bastante frequência nos honra com a sua presença nos nossos congressos. É muito bom, doutor Marcelo, tê-lo aqui novamente. Por favor, fica à vontade. Bem, eu agradeço a apresentação gentil que foi feita pelo doutor Ricardo Nunes. Queria cumprimentar também meus colegas de mesa, o desembargador Henrique Figueira, a professora e advogada Fernanda Pantoja, o doutor José Mauro também, que estão compondo a mesa, e dar um bom dia caloroso a todos esses que estão nos assistindo, né, que dispuseram de seu tempo para esse debate sobre questões importantes relativas aos 5 anos do CPC. Eu queria iniciar com 2 reflexões. Assim. A primeira é em relação a um ponto conceitual do CPC de 2015. Talvez conceitualmente, a principal alteração, e que vai ser sentida aos poucos, né, com o passar dos anos, foi realmente fundiar o processo civil brasileiro na Constituição. Né? Nos 2 objetos constitucionais, né, quando nós estudamos a teoria geral do Estado e a teoria da Constituição, nós estudamos que os 2 principais objetos da Constituição são a organização do Estado e os direitos fundamentais. Então, quando o artigo 1º do CPC ele faz referência à necessidade de que os institutos do processo civil brasileiro, que inclusive serão aplicados subsidiariamente também no processo penal, eles encontram um fundamento na Constituição, isso é capaz de trazer algumas viradas de interpretação, principalmente através da filtragem de valores morais da Constituição.
Então, a compreensão de que a jurisdição é um serviço, é uma função do Estado que deriva da soberania do Estado, deriva de um dos elementos do Estado de conseguir impor dentro do seu território a sua ordem jurídica. E, por outro lado, também a visão de que a jurisdição, ela, no tratamento com as partes, ela envolve direitos fundamentais, ela envolve o direito de acesso à justiça, ela envolve o direito de ampla defesa, ela envolve o direito a um processo justo em prazo razoável. Então, a fundamentação do processo civil brasileiro nesses dois objetos constitucionais talvez seja a principal alteração no âmbito da hermenêutica. E eu acho que nós estamos vivendo um período revolucionário, não apenas pelas alterações normativas do Código de Processo Civil, mas porque esse Código de Processo Civil de 2015, ele já se vê afetado por uma mudança de paradigma, tanto pelo processo eletrônico, pelas novas modalidades de acesso à justiça através de um modelo disruptivo, como foi colocado pelo desembargador Henrique Figueira, como também através de um momento em que nós vivemos, que é o momento da pandemia. Isso trouxe um novo paradigma comportamental, tanto para magistrados, quanto para membros do Ministério Público, quanto para advogados. Então, fazendo um link prospectivo, antes de falar de retrospectiva, falando já de prospectiva e fazendo um link entre o que foi colocado pelos dois palestrantes que me antecederam, o sistema de precedentes ele tem um potencial muito grande de dialogar com a inteligência artificial. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai... quando nós olhamos para o CPC de 2015, daqui para frente, a consolidação do sistema de precedentes que está sendo construído, está sendo pensado nesse momento para o Brasil, não para adotar, de repente, um sistema de precedentes da Common Law, mas para construir dentro da nossa cultura jurídica um sistema de precedentes, isso pode ser potencializado com o uso da inteligência artificial, tanto para advogados quanto para a magistratura também, na avaliação da aplicação direta desses precedentes e da verificação de casos em que os precedentes eles não vão ser aplicados. Então, eu acho que nós vamos caminhar para isso no futuro, iniciando pelo fim e fazendo a análise prospectiva. Eu acho que haverá uma participação futura a médio prazo, não vai demorar muito, da inteligência artificial diante de um sistema que se torna mais coerente na formação dos precedentes. Então, eu acho que a justiça do futuro ela vai caminhar para isso. No âmbito do TRF da segunda região, nós já estamos sentindo, de uma forma muito forte, algumas alterações institucionais com a criação de núcleo de inteligência, para monitoramento de processos, não apenas de processos de massa, mas de processos dos quais possam resultar também assunção de competência, IRDR, enfim, o chamamento para a participação mais efetiva de atores em ação civil pública, a implantação do que é denominado no TRF a Justiça 4.0, cujos parâmetros foram colocados de uma forma semelhante pelo desembargador Henrique Figueira. Então, essas alterações elas já entram no dia a dia da justiça. Hoje, as varas federais elas já se utilizam do mecanismo do balcão virtual, também de audiências virtuais. Hoje em dia, os juízes já estão voltando a trabalhar, aos poucos, fisicamente, mas os advogados eles gostaram do atendimento virtual. Eu tenho agendado para amanhã 3 advogados para receber, perguntei se eles queriam ser recebidos fisicamente, porque eu estarei na 31ª vara amanhã, e os 3 declinaram, eles preferiram o atendimento virtual. O que, na competência de propriedade industrial da Justiça Federal, é muito importante, principalmente porque existe uma advocacia muito forte em outros estados da federação
em especial em São Paulo, né? Representado aqui também pelo doutor José Mauro, também no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, a possibilidade de um advogado ser recebido pelo juiz do Rio de Janeiro de forma virtual, isso causa um impacto muito grande de efetividade da justiça e também no tempo desses que participam do processo, não apenas o magistrado, como também o advogado. Nós estamos hoje recebendo, estamos mantendo contato com advogados pelo balcão virtual, por e-mail, enfim. Então, essa abertura, essa disrupção que está havendo na prestação jurisdicional, eu acho que talvez nem fosse prevista quando se imaginava a edição do Código de Processo Civil em 2015. Né? Então, o mundo hoje ele vem se desenvolvendo numa velocidade muito, muito grande e nós fomos ainda surpreendidos por essa pandemia que acelerou algumas mudanças que talvez fossem feitas de uma forma mais lenta. Então, tanto as questões do desenvolvimento do processo eletrônico, do acesso eletrônico, não do acesso físico, quanto também da utilização dos precedentes para a uniformização das decisões, acho que isso vai ser, esses dois temas interligados com o uso de inteligência artificial, eu acho que isso é o que vai modificar a médio prazo a prestação jurisdicional. Né? Então, feita essa colocação prospectiva, eu vou tratar aqui de alguns temas relativos a inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, algumas que eu concordo que deram certo, outras que ainda estão em construção, né, e que poderão ser aperfeiçoadas com o tempo. Então, o TRF da 2ª Região, antes mesmo do Código de Processo Civil, em 2001, ele especializou 4 varas em propriedade industrial, seguindo a determinação, a previsão do artigo 241 da Lei 9279, da LPI, e em 2005 especializou 2 turmas. Isso trouxe um grande impacto na jurisprudência do TRF da 2ª Região e fez com que muitos advogados de outras praças preferissem advogar no estado do Rio de Janeiro ao invés de advogar na Justiça Federal de outras seções judiciárias. Então, a existência dessas varas especializadas e de 2 turmas especializadas fez com que os magistrados pudessem ter uma capacitação maior, pudessem ter um diálogo maior com instituições importantes, como a BPI, com o próprio INPI. Não são poucas as reuniões que são feitas para aprimoramento da prestação jurisdicional. Houve, por parte do TRF, uma tendência de estabilização de jurisprudência de propriedade industrial, de forma que, até numa apresentação que eu fiz, acho que há 2 anos, e esse padrão continua, 90% das ações de propriedade industrial que envolvam a competência da Justiça Federal são demandadas no Rio de Janeiro. Então, é um número expressivo. A questão da estabilização também da jurisprudência e da capacitação dos magistrados, ela também está representada em números. Eu acredito que aqueles que advogam tenham uma sensação, quando advogam na Justiça Federal do Rio de Janeiro, de que é muito importante o provimento judicial de primeira instância, de que o juiz de primeira instância, na seção judiciária do Rio de Janeiro, ele não é um juiz de passagem, porque, de uma certa forma, há dificuldade pela qualidade das decisões, das varas especializadas em propriedade industrial, muitas vezes de revertê-las, né? Porque são decisões que têm boa qualidade técnica. Então, os advogados, isso já me foi dito mais de uma vez, né, por advogados que foram despachar, eles têm ciência de que essa especialização de órgãos, tanto em primeira quanto em segunda instância, ela acabou trazendo as vantagens que constam aí no slide, né, de melhor capacitação, melhor organização de trabalhos, agilidade de julgamento e a formação informal de padrões decisórios, mesmo antes da previsão de padrões formais trazidas pelo CPC. Então, acho que isso foi saudável para a organização do TRF da 2ª Região. É certo que essa especialização ela foi feita num ambiente que causou alguma surpresa no início. No caso das varas,
a competência de PI foi dada às varas previdenciárias, né? Então, são duas matérias que elas não dialogam de uma forma mais afinada, né? O direito previdenciário com a propriedade industrial. A situação ela é mais diversificada ainda no âmbito do tribunal, porque as duas turmas especializadas são especializadas em propriedade industrial, em direito previdenciário, em direito criminal, né? Então, há uma dificuldade maior ainda, principalmente quando chegam ao tribunal algumas ações criminais decorrentes de operações de grande monta, enfim. Como no caso agora, existem vários processos da Lava Jato, isso causa alguma dificuldade no processamento das ações cíveis previdenciárias de propriedade industrial, mas o tribunal tem se desincumbido a contento e, eventualmente, convocando magistrados de primeiro grau para prestar um apoio, e esses magistrados também estão se especializando. Para que nós tenhamos noção do benefício que isso traz, essa especialização traz, eu sou o segundo juiz que está há menos tempo numa vara previdenciária, estou desde 2013. O juiz que está há menos tempo numa competência de propriedade industrial, ele foi removido em 2014. Então, nós temos juízes com mais de 10 anos, com mais de 12 anos na competência de propriedade industrial. Isso se reflete também no tribunal, uma vez que, com a especialização, não há, muitas vezes, o interesse pessoal dos magistrados em pedir remoção dessas varas. Eu mesmo estava numa vara criminal, uma vara especializada, e pedi remoção para essa vara civil, com competência previdenciária de propriedade industrial, porque as duas matérias, elas interessam. Então, há uma tendência de que os juízes que cheguem, tanto nas varas previdenciárias quanto nos órgãos do tribunal, nas duas turmas, permaneçam mais tempo, exatamente pelos benefícios subjetivos que essa especialização traz. Bem, eu já havia iniciado o comentário a respeito do uso de novas tecnologias, né? O tribunal ele está bem avançado na organização do seu centro de inteligência e também nas questões afetas à Justiça 4.0. A atual administração do tribunal, na presidência do desembargador Messode Azulay, unificou o sistema processual. Nós tínhamos um problema de termos dois sistemas processuais. Hoje, todos os processos de propriedade industrial são processos eletrônicos. Todos estão tramitando no modelo eletrônico, que facilita muito também o manuseio por parte dos advogados. Nós não temos processos físicos de propriedade industrial. Para que nós tenhamos também uma noção numérica da representatividade dos processos de propriedade industrial dentro de uma vara, em torno de 10% dos processos são de propriedade industrial. Então, uma vara previdenciária tem em torno de 3 mil processos, sendo que 300 processos são de propriedade industrial, em que pese esses 300 processos darem mais trabalho, né, do que talvez os outros processos previdenciários, que muitas vezes envolvem questões jurídicas mais simples, né? Agora, há uma peculiaridade na atuação do magistrado nessas varas. Um magistrado que vai para uma vara previdenciária, como também um magistrado que vai para uma turma especializada do tribunal, tem que gostar de fato, né? Porque a propriedade industrial, apesar de envolver teses jurídicas muito relevantes e instigantes, não dispensam a apreciação de fato. Então, o magistrado ele tem que gostar de analisar fato, né? E muitos magistrados, às vezes, gostam mais das questões jurídicas, então ele não pode ter muito esse perfil quando vai para uma vara previdenciária. Nós temos sentido um impacto no dia a dia maior em relação a atos não presenciais no que se refere a audiências e perícias. Eu já falei a respeito do funcionamento do balcão virtual, mas existem magistrados que têm desenvolvido uma aptidão maior para audiências virtuais e outros que têm preferido audiências híbridas, possibilitando que os advogados e procuradores atuem por videoconferência, mas fazendo questão de que as partes compareçam quando há depoimento pessoal e as testemunhas também compareçam. E isso é algo que está sendo construído aos poucos no comportamento dos magistrados. Eu mesmo tenho uma visão mais favorável ao comparecimento físico, quando é possível, né?
das testemunhas e das partes quando há um depoimento pessoal. Eu considero ainda muito importante o contato, o olhar, a observação, às vezes, de códigos comportamentais corporais que as partes e as testemunhas elas manifestam. Então, atrás de uma tela, há uma certa dificuldade de verificar determinados detalhes. Isso eu aprendi na jurisdição criminal, né? Os juízes criminais são, no TRF, inclusive, incentivados a fazer determinados cursos até na Polícia Federal, de interrogatórios e tal. Então, existem técnicas de interrogatório e que são importantes, né, na visão do comportamento da testemunha, na colocação das mãos, nos traços faciais, né, que são representativos de uma demonstração de um depoimento sobre a verdade ou não, né? Então, um depoimento puramente virtual, ele tem alguns aspectos negativos que precisam ser contrabalançados diante da facilidade que existe em uma audiência virtual. A realização de perícia, a reunião para a realização de perícia, ela estava sendo feita também de forma presencial e agora está sendo feita de forma eletrônica. Aliás, esse é um ponto, até adiantando uma outra questão, esse é um ponto que deu certo na Justiça Federal no que se refere a um ato praticado consensualmente, né? Nós começamos, os juízes das varas, das 4 varas, nós começamos a designar datas de audiência para o comparecimento do perito e dos assistentes técnicos. E ali é formulado um calendário processual parcial em relação à perícia. Isso tem dado muito certo, né? E os próprios assistentes eles já entregam os seus pareceres dentro do prazo que é composto dentro dessa audiência que é presidida pelo perito. Então, a colocação, a definição da parte final da perícia, do procedimento da perícia e da atuação dos assistentes técnicos, isso é um caso de sucesso de negócio processual nas varas previdenciárias e de propriedade industrial. Aqui, uma questão que foi colocada muito bem pela doutora Fernanda Pantoja a respeito da posição processual do NPI, né? O NPI ele pode ser autor nas ações de nulidade de registro de patente. Em princípio, ele é demandado como réu, mas tem acontecido, e com muito sucesso, que o INPI ele tem adotado 3 posturas. A postura de resistir, a postura de concordar com o pedido, muitas vezes o INPI concorda com o pedido na Justiça Federal, e algumas vezes o INPI solicita atuar como assistente, não apenas concordar com o pedido, mas auxiliar muitas vezes o autor. E aqui eu preciso parabenizar a Procuradoria Federal na representatividade que ela tem do INPI, porque nos mais de 20 anos que eu tenho como magistrado na Justiça Federal, é a parcela mais relevante da Procuradoria Federal que tem uma postura de não resistir por resistir, né? Então, essa é uma realidade dentro dos processos de propriedade industrial, é uma cultura que foi criada dentro do setor da representatividade do INPI. O INPI está muito preocupado com o interesse social gerado pelo ato administrativo por ele praticado. E ele não tem demonstrado, dentro dessa cultura, nenhum impedimento, nenhum constrangimento, vamos dizer assim, em reconhecer o pedido, impedir para atuar como assistente da parte autora. Isso é louvável realmente no INPI e tem sido respeitado pelos juízes quando o INPI, uma vez demandado como réu, ele solicita uma atuação como assistente, muitas vezes do autor. Aqui eu coloquei com uma questão de reflexão, nos processos em que o objeto é o indeferimento de um ato de registro ou de patente, se deve haver ou não a inclusão de outras empresas, né? Principalmente das empresas, vamos imaginar aqui no registro de marca, que sejam detentoras da marca considerada como anterioridade impeditiva para aquele ato de indeferimento. As situações fáticas são diferentes, muitas vezes essa empresa que é titular do registro de marca, ela não se opôs, e outras vezes ela atuou no processo administrativo fazendo valer os seus interesses.
Os juízes, hoje, eles têm uma tendência de permitir, muitas vezes, quando o autor ele requer dessa forma, que a empresa que é titular do registro que gerou a anterioridade e não participou do processo administrativo, ela apenas seja intimada para que se pronuncie se quer participar do processo. Agora, quando a empresa ela efetivamente participa do processo administrativo, há uma tendência de citação, de inclusão dela no polo passivo. Agora, ela também pode rever o posicionamento e alegar, eventualmente, uma ilegitimidade. Se ela participou do processo administrativo, dificilmente a ilegitimidade, a de causa, ela vai ser acolhida. Mas pode ser efetivamente acolhida por uma empresa que não atuou no processo administrativo, se opondo àquele pedido de registro e se vê incluída no polo passivo, tendo que contratar advogado. Então, uma tendência de que essas empresas, quando não há uma participação efetiva no processo administrativo, que elas possam ser intimadas e, se elas simplesmente atravessarem uma petição dizendo que não querem participar do processo, elas não são incluídas no polo passivo. Né? De qualquer maneira, foi dada a ela a possibilidade de manifestação, de forma que ela não possa posteriormente alegar que não esteve ciência de uma eventual sentença que julgue procedente o pedido e anule o ato de indeferimento, resultando no deferimento e concessão daquele registro. Essa é uma jurisprudência que está sendo construída aos poucos no âmbito do TRF da 2ª Região. O INPI ele atua, como eu falei, também como interveniente, tem previsão, inclusive, em decisão do STJ. Eu coloquei como representativo o julgamento do recurso especial 1378699, em especial quando, no processo administrativo, o INPI não teve contato com os fatos que são alegados no processo judicial. Por exemplo, num desenho industrial, quando o INPI ele, muitas vezes concede o registro de desenho industrial sem analisar os pressupostos materiais. Então, ele pode, naquele caso, verificando que realmente o direito subjetivo está com o autor, pedir para atuar como assistente do autor. E não é muito a praia da Justiça Federal, mas a questão da atuação do INPI como amicus curiae, eu não sei se o INPI, dos processos que corre na Justiça Estadual, ele tem atuado como amicus curiae, porque isso não desloca, na previsão do CPC, a competência para a Justiça Federal. Mas o INPI, muitas vezes, em determinadas ações de infração, enfim, ele pode trazer elementos importantes, né, para o julgamento da Justiça Estadual. Mas eu não sei realmente se isso tem sido relevante, né, depois da incorporação ao CPC da modalidade de intervenção de terceiros do amicus curiae. A questão dos negócios processuais, eu coloquei aqui um caso de sucesso na Justiça Federal, é a construção de um calendário processual a partir da perícia, né, quando há perícia. Mas não é comum a existência de outros negócios processuais na Justiça Federal. E eu reputo isso, principalmente eu gostaria que os advogados eles refletissem sobre essa questão, porque muitas vezes não há um prévio entendimento pelas partes para a proposta do negócio processual. O que tem acontecido, eventualmente, na Justiça Federal é que uma parte propõe a realização de negócio processual sem antes ter combinado com a outra, quando esse negócio processual ele não é previsto em contrato anteriormente. Tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo previsto em contrato, quando vai para a Justiça Federal, o INPI não participou daquele contrato. Então, é necessário dialogar previamente com todas as partes para a apresentação de um negócio processual. Né? E isso não tem acontecido. Então, os negócios processuais eles não são uma realidade de funcionamento da Justiça Federal. O calendário, sim, no que se refere principalmente à realização de perícia. A escolha consensual de peritos acontece eventualmente, também não é comum, e eu acho que isso era algo que os advogados poderiam investir mais. Né? Existem ótimos peritos que são considerados imparciais, por experiência de atuação em casos de vários escritórios de advocacia, de propriedade industrial. Então, é importante dialogar na escolha consensual dos peritos, né? E apresentar o nome de perito que seja consensual para as partes. Quando isso aconteceu, não houve uma resistência por parte do INPI. Então, um raio-x
importante que eu posso dar nessa minha apresentação é que o NPI ele não tem como regra se opor à apresentação do nome, quando é oferecido por ambas as partes. Né? Então, esse é um dado que eu considero importante também. E a questão do saneamento consensual também não tem sido muito praticado no âmbito da Justiça Federal. Eu acho que é um tema que pode haver, que tem potencial de funcionamento no que se refere aos negócios processuais. A doutora Fernanda fez uma apresentação a respeito da tutela de urgência e da tutela de evidência. Eu queria apenas, para não ser repetitivo, trazer um dado aqui importante na atuação da Justiça Federal, é que não tem sido comum o requerimento da tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente com aquela petição inicial mais simples, em que apenas se requer a tutela de urgência, a tutela provisória de urgência, com a indicação do pedido final. De 2015 para cá, na 31ª Vara, eu só tive um caso, até hoje, em que a parte autora apresentou uma petição inicial assim. E, na realidade, ela nem apresentou a petição inicial assim. Ela apresentou uma petição inicial completa, inclusive com a formulação dos pedidos finais, mas ela ressaltou que queria se utilizar do mecanismo da possibilidade de emendar. Então, eu deixei, inclusive, isso expresso na decisão, dizendo que aquele caso nem era exatamente o caso previsto no artigo 303, mas que, como ela requereu a possibilidade de emendar, para que não se alegasse a não observância do direito de defesa, no caso da parte autora, eu deferi o prazo para ela emendar a petição inicial e, na realidade, a emenda ela nem trouxe nenhuma novidade, praticamente foi uma repetição da petição inicial. Então, isso não tem sido muito explorado, né? A apresentação apenas do pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter antecedente, na petição mais simples, com o objetivo, muitas vezes, de tornar estável aquela decisão e evitar o prosseguimento da demanda. Isso não tem sido realmente explorado no âmbito da Justiça Federal, né? Não tem sido representativo assim, nos números. Da mesma forma que a produção antecipada de provas, em âmbito de propriedade industrial, ela não tem sido requerida em número relevante. Depois vem a questão do agravo de instrumento. Eu concordo com a doutora Fernanda, com a posição do STJ. Acho que o STJ ele decidiu muito bem nesse precedente, através da tese da taxatividade mitigada. Eu tive algumas experiências em convocação no TRF, em que observei que, numa mesma sessão de julgamento, havia mandado de segurança atacando decisões processuais e havia também agravo de instrumento, com alguns precedentes. Nessa convocação, eu estava atuando na segunda turma, em que a segunda turma ela aceitava a interposição do agravo de instrumento. Mas tem caso também que ela não aceitou, aqui no caso do indeferimento da nova perícia. Acredito que a chave da aplicação da taxatividade mitigada é a questão da urgência. E no precedente julgado pelo STJ, isso fica patente na questão da competência, ali estava colocada a questão da competência, porque pode ser extraído de uma forma positivada do Código. O Código de Processo Civil ele prevê que, quando há um questionamento de competência, o juiz deve julgar logo. Então, essa previsão do Código de que, uma vez apresentada uma exceção, não uma exceção formal, mas uma defesa de preliminar de incompetência, o juiz deva julgar logo, quer dizer, para a construção da tese da taxatividade mitigada. Mas o que está acontecendo, principalmente no âmbito do TRF da segunda região, é que alguns agravos de instrumentos estão sendo interpostos, por exemplo, de decisões que indeferem quesitos em perícia. Então, não são nem de decisões saneadoras, que possam ter um impacto maior, mas decisões que são mais pontuais na instrução probatória. E aí, eu acho que é uma tendência do tribunal de rejeitar esses casos, né? Essas questões, como é bem colocado antes, elas
podem ser objeto de recurso, só que é um recurso diferido para apelação. E tem que se analisar um raciocínio de custo-benefício, se vale a pena deixar que essa questão seja levada para uma apelação, para uma preliminar de apelação, ou se deve haver o julgamento do agravo de instrumento. Nesse caso da segunda apelação, essa 500-3564, o TRF ele levou 1 ano para julgar o agravo de instrumento. Inclusive, na minha participação no julgamento, eu disse, nesse momento, a turma poderia estar julgando a apelação. E o processo está parado, aguardando o agravo de instrumento. Então, isso foi efetivo e mais. Isso interessa a quem? A qual parte? Né? Porque, muitas vezes, a parte titular de uma patente, e no caso de patente, dificilmente os juízes federais, né, isso pode ser avaliado por pesquisa, eles deferem tutela provisória de urgência sem que tenha havido uma instrução probatória mínima, principalmente com realização de perícia. Então, o juiz indefere a tutela provisória de urgência e a parte titular da patente ela começa a causar retardos processuais, utilizando de mecanismos válidos, obviamente, dentro do processo. Então, essas questões elas têm que ser analisadas. A quem interessa esse tipo de interposição de recurso dentro daquele quadro fático processual que está sendo colocado. Tá? Então, acho que também os tribunais tendem a avançar em relação a isso para a construção de uma jurisprudência salutar em relação à tese da taxatividade mitigada. A importância da formação dos padrões decisórios, como foi colocado também pela professora Fernanda Pantoja. E, por fim, a questão da prejudicialidade externa, que eu acho que é um tema que é mais afeto aos juízes estaduais. Né? Não existem... Existe a propositura de uma ação na Justiça Federal para causar a prejudicialidade externa na Justiça Estadual. Né? Então, há uma tendência, nas decisões recentes do STJ, de deixar a avaliação do julgador. Então, a jurisprudência mais antiga do STJ, ela era mais uniforme no sentido da necessidade de suspensão pela prejudicialidade externa. E nas últimas decisões, o STJ tem entendido que isso tem que ser avaliado caso a caso, o que valoriza a posição dos tribunais. Né? Então, da pesquisa que eu fiz, essa é uma tendência e eu trago aí esses casos mais representativos. Tá? Bem, e para terminar, eu gostaria realmente de parabenizar a ABPI pelo seu 41º Congresso. Né? Isso demonstra a preocupação que os atores em propriedade industrial têm com o desenvolvimento da ciência jurídica no âmbito da propriedade industrial, né? O que é uma luta de uma vida inteira. Né? Eu queria até parafrasear um pouquinho um trecho, uma poesia do Bertold Brecht. É uma poesia do Bertold Brecht que diz o seguinte: há aqueles que lutam um dia e são bons, há aqueles que lutam um ano e são melhores, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, mas há aqueles que lutam por toda uma vida, esses são os imprescindíveis. Então, esse é um papel importante da ABPI, na contribuição que ela traz, numa luta de uma vida inteira, né? 41 anos, 41 congressos, é uma luta de uma vida inteira. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar institucionalmente a ABPI pelo desenvolvimento, pela contribuição para o desenvolvimento da ciência jurídica no âmbito da propriedade industrial. Muito obrigado. Agradeço, doutor Marcelo, primeiro pelas gentis palavras ao final com a ABPI, que eu acho que deixa a todos nós muitíssimo felizes, e também por ter conseguido cobrir tantos temas com tamanha profundidade num período de tempo tão curto. Então, fico realmente agradecido. E depois dessas 3 brilhantes apresentações, eu acho que os nossos palestrantes trouxeram uma série de temas férteis para fomentar o nosso debate. Eu gostaria de lembrá-los que vocês podem ficar à vontade para ir submetendo seus questionamentos pelo chat. Acredito que essas perguntas chegarão aqui para mim. Então, fiquem à vontade caso tenham
algum questionamento para um dos nossos palestrantes. E com isso passo a palavra ao nosso debatedor, o Dr. José Mauro. Ele é sócio do escritório Piano Neto Advogados, ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, onde também concluiu a sua graduação, e também é mestre em Direito pela Universidade de Stanford. O Zé Mauro, você como nosso debatedor, fique à vontade para comentar alguns dos pontos trazidos pelos nossos palestrantes, inclusive caso queira formular alguma pergunta para eles, mas eu já aproveito aqui esse momento de lhe passar a palavra para perguntar o seguinte: dado que falamos aqui da possível criação de câmaras especializadas em propriedade intelectual no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu queria indagá-lo, Zé Mauro, a respeito da sua experiência de outros colegas aí em São Paulo com as câmaras de propriedade intelectual do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sempre ouvi que as varas empresariais aqui no Rio de Janeiro tinham sido pioneiras e serviram de inspiração à criação das varas empresariais de São Paulo. E agora talvez a gente pudesse dizer que, em alguma medida, as câmaras especializadas em julgar casos de propriedade intelectual do Tribunal de Justiça de São Paulo possam, porventura, servir de inspiração a movimentos semelhantes no TJ aqui do Rio de Janeiro. O doutor Marcelo trouxe a sua experiência a respeito da especialização das varas federais aqui do Rio, e das turmas especializadas. Então, gostaria de ouvir um pouco da sua experiência aí em São Paulo. E aí já adianto que na sequência, eu gostaria de ouvir novamente o desembargador Henrique para saber um pouco mais a respeito desse projeto e que tipos de benefícios o jurisdicionado pode esperar com essas medidas. Zé Mauro, por favor. Ricardo, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza do convite. Para mim é realmente uma honra participar desse painel. Acompanhei com atenção todas as apresentações aí dos nossos palestrantes e absolutamente fantástico esse panorama que foi dado em relação a esses últimos 5 anos do CPC. E tanta coisa aconteceu, né? Não foi só o CPC, veio uma pandemia em paralelo à digitalização da justiça, que por si só já seria um desafio enorme. Então, antes de responder a sua pergunta, vou só me permitir fazer comentários muito breves às apresentações que realmente me chamaram muita atenção. Ao desembargador Henrique, queria, de uma maneira muito enfática, lhe dar os parabéns pela iniciativa. Esse tipo de iniciativa que nós vemos da justiça virtual é o tipo de coisa que nos enche os olhos, né? Isso atender às demandas da população, promover o efetivo acesso à justiça. São pessoas que deixam de perder um dia de trabalho, são advogados que podem atender mais pessoas, o custo da justiça é mais baixo. Então, que iniciativa positiva, e eu tenho certeza que vai ser bem sucedida. Então, fica aqui os meus parabéns pela iniciativa e realmente algo que nós gostaríamos de ver mais na iniciativa pública de maneira geral, muito positivo. Professora Fernanda, eu fico aqui pessoalmente entusiasmado em ver uma apresentação baseada em estatística. Nós que acompanhamos o processo legislativo no Brasil, nós chegamos à conclusão que tudo é feito, às vezes, com boa intenção, com boa fé, com boa vontade, mas sem uma base empírica, né? Sem algo que indique qual é o norte, qual é o melhor caminho. Eu acho que a sua apresentação ela indica com muita clareza quais são os gargalos, quais são as virtudes do código, e eu acho que a sua conclusão de que 5 anos ainda é pouco é absolutamente correta. A verdade é que as grandes discussões elas estão chegando nos tribunais superiores agora. Essa questão do agravo de instrumento talvez seja mais significativa, né? O STJ mitigou a questão da taxatividade do 2015, e como essa do 2015, acredito que nós veremos outras questões a serem interpretadas pelos tribunais superiores nos próximos anos, e por isso 5 anos ainda é um prazo muito exíguo para nós concluirmos se o Código de Processo Civil trouxe grande impacto, se alterou a prática de uma maneira significativa. Dentre as coisas que foram mencionadas na sua apresentação, uma que me traz muito entusiasmo é a questão dos negócios jurídicos, né? Acho que tem um potencial muito grande. Nós todos aqui conversávamos antes das palestras. É algo que veio para trazer
mais efetividade, mais flexibilidade, mas eu acho que a cultura do processo civil brasileiro ainda não permite que esse instituto seja utilizado da maneira correta. Então, faço minhas as palavras do Dr. Marcelo, acho que nós, advogados, temos que nos perguntar se estamos utilizando esse instrumento da maneira correta, temos que sentar à mesa de audiência de uma maneira mais desarmada, mais aberta, para escolher os peritos mais adequados, aqueles que efetivamente são mais, que conseguirão atender às demandas do caso concreto. E também a sua fala em relação às decisões estáveis e não imutáveis da professora Tereza Rudalvin, que foi minha professora, inclusive, aqui em São Paulo, essa é uma outra face da moeda da justiça especializada, né? A justiça especializada, que está na Lei da Propriedade Industrial de 96, eu acho que nós só tem aspectos positivos. Vou comentar brevemente aqui a experiência de São Paulo, mas essa frase que a professora Fernanda mencionou, decisões estáveis e não imutáveis, acho que também tem que ser uma preocupação. Nós não podemos criar câmaras e juízos especializados que também cristalizem a jurisprudência de uma maneira que não permita uma oxigenação. Esse é um ponto de atenção, mas, por hora, eu acho que o saldo é absolutamente positivo. E já entrando na questão da justiça aqui de São Paulo, né, das câmaras reservadas. Nesse ano de 2021, Ricardo, nós completamos 10 anos aqui em São Paulo das câmaras reservadas. Eu sou um entusiasta do processo civil, analiso, estudo bastante, e é muito clara a diferença de qualidade, de profundidade das decisões de 10 anos atrás para as decisões que nós temos hoje. Porque é absolutamente impossível exigir que um juiz de direito conheça com a mesma profundidade todas as matérias tratadas em direito civil, em direito comercial. E quando nós criamos uma Câmara reservada, que aqui em São Paulo trata de falência, de recuperação judicial e também de propriedade intelectual, é natural que as decisões as discussões se tornem mais qualificadas, as decisões se tornem de mais qualidade. O doutor Marcelo mencionou algumas questões que ele decide na 31ª Vara da Justiça Federal, e, intuitivamente, ele já nos mostrou o quão é importante esse conhecimento do direito material. Por exemplo, ele mencionou a questão do desenho industrial. O desenho industrial, muitas vezes, é concedido pelo INPI sem exame de mérito. Então, ao se deparar com um pedido de tutela antecipada baseado no registro de desenho industrial, o juiz que conhece o sistema de concessão de desenho industrial do INPI sabe que está diante de um registro, mas um registro que foi concedido muitas vezes sem exame de mérito. No caso da patente, a análise ela é feita de uma maneira muito diferente. No caso das marcas, nós temos as apostilas. Então, o magistrado, quando se depara com um registro apostilado, ele também faz uma análise diferente. Então, essa aproximação entre o direito material, o direito processual, e eu acho que as câmaras especializadas elas são a ilustração mais clara disso, né, do quão importante é essa aproximação. Elas trazem uma qualidade, uma profundidade da discussão muito maior. Então, para concluir, nesses 10 anos de câmaras reservadas aqui em São Paulo, o saldo foi extremamente positivo. Nós promovemos na BPI uma série de discussões ao longo desses anos com desembargadores também aqui de São Paulo, das câmaras reservadas, e eu acho que depois desse período todo, ninguém nem imagina como seria hoje com essas discussões que nós temos de Convenção de Paris, de patentes e tudo mais, sem essa Câmara formada por desembargadores que são estudiosos, professores e pessoas que se interessam pelo assunto. Então, efetivamente, acho que esse é o caminho. O nosso legislador de 96, no artigo 241, já previa isso, e eu acho que esse é um caminho que a gente deve continuar perseguindo, e fico feliz que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro esteja também trilhando esse caminho em segunda instância, e já fez de uma maneira pioneira em primeira instância. Obrigado e boa tarde de novo a todos. Obrigado a vocês, Zé Mauro, por conseguir pincelar, né, os temas todos que foram abordados, por dividir um pouco dessa experiência no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sei que nós temos pouco tempo aqui, mas gostaria, claro, de passar a palavra ao desembargador Henrique para entender melhor os esforços que estão sendo feitos para fins de especialização, que tipo de consequências, de objetivos, de benefícios para o jurisdicionado a gente pode esperar. Não sei se há prazo já
mas era uma tentativa nossa aqui de tentar entender melhor essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Embargador. Obrigado, doutor Ricardo. Como disse o doutor Zé Mauro, o Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio, foi pioneiro há 20 anos atrás na especialização das varas empresariais, né, onde incluída a competência sobre propriedade industrial. E ficamos parados no tempo, não levamos essa especialização para o segundo grau, que realmente é fundamental, muito importante. Nós precisamos ter decisões de qualidade no segundo grau também. Não que não existam julgados bons, mas é porque a especialização melhora a qualidade do julgamento, sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto pacífico, todo mundo concorda com isso, né? Como disse o doutor Zé Mauro, você pensar numa sessão de julgamento em várias matérias diferentes, como nós pensamos, os magistrados, os desembargadores do Rio pensam, é muito difícil, né? A proposta de criação eu vou visitar o doutor Geraldo Nogueira, presidente do Tribunal de São Paulo. Estava marcado na saída em fevereiro, quando a pandemia fechou todo o sistema judiciário, tanto do Rio quanto de São Paulo, né? Eu estou para marcar novamente com o doutor Geraldo para entender como ele fez essas câmaras especializadas, que tem um sistema diferente, que eu acho que é muito parecido com a ideia do núcleo que nós estamos querendo adotar aqui. Ou seja, é uma câmara virtual, um julgamento virtual, tudo sem a formação da câmara física em si, né? E o desembargador designado ele poderá se especializar, tratar dessa matéria com muito mais afinco, com muito mais profundidade. E tenho certeza que os julgamentos vão ser bem melhores. Nós temos ainda, com esse conceito de núcleo 4.0, eu pretendo, em alguns meses, resolver esse problema, adotar o Tribunal de Justiça de câmaras especializadas. É o que nós imaginamos por aqui, doutor Ricardo. Muito obrigado, desembargador Henrique, por esclarecer melhor esse ponto, dividir conosco os planos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em direção à especialização. Eu sei que nosso tempo está esgotado. Caso haja perguntas da plateia, me comprometo a dividir depois com os palestrantes. E tal como a minha introdução, a minha conclusão será igualmente curta. Eu queria apenas agradecer novamente à BPI pelo convite, por permitir que todos nós façamos parte dessa luta de uma vida toda, que foi mencionada pelo doutor Marcelo, e por todo o auxílio também da BPI na preparação desse painel. Queria agradecer aos nossos palestrantes, ao nosso debatedor, pelas excelentes exposições. Embargador Henrique, uma honra para nós tê-lo conosco. Doutora Fernanda, doutor Marcelo, doutor Zé Mauro, um prazer enorme contar com a participação de vocês. Eu agradeço, por fim, a todos vocês que nos assistiram. Nosso muito obrigado. Fiquem bem, seguros e aproveitem o restante do evento. Um abraço.